Ou seja, agora, para o Harari, isso não existe. Por quê? Porque ele acha que o homem é um bolo de carne. Ele é simplesmente um resultado da evolução. Ah, tá. Entendeu? E que ele tem neurônios, que ele tem uma série de vamos dizer, capacitações, mas ele é meramente um ser físico. Eu li outro também chamado Gênio Egoísta, não sei se chegou a ler também. Não, dele ou não? Não. Vê pra mim qual que é o autor, por favor, que é o lance do nosso único motivo de estar aqui na Terra e único propósito, mesmo que a gente invente religiões e outras vontades, é passar nossos genes para frente. Tudo é motivado. Essa visão do evolucionismo. Exatamente. Né? O único motivo é eu ter mais chance de passar meus genes para frente, que é o tal do gene egoísta, né? Que a gente é egoísta nesse ponto. Achou? Uhum. Richard Dawkins. Richard Dawkins é o papa, né? É o cara que mais defende o ateísmo. Exato. Ele, inclusive, é o cara que defende, né? Que cristianismo é um... Ele escreveu também, né? God Delusion, né? A ilusão de... Como que é? Vê o outro nome. God Delusion é a loucura de Deus. Acho que não é isso. Não é. Não sei a tradução, vê como ficou traduzido o outro livro dele. Isso aí eu não li ainda. Deus, uma ilusão? Deus... alguma coisa assim, né? que eu li em inglês, né? Tá. Então... Achou? Tô procurando aqui. Espera um pouquinho... Tá. Ou seja, esses camaradas, eles acreditam que, na verdade, nós estamos na iminência de começar uma nova era. O Nietzsche, olha que coisa, que maluquice, né? O Nietzsche era filho de pastor. Foi um cara que, durante seus primeiros anos... Achou? É o Deus um delírio. O delírio, a palavra que eu ia falar. Falei ilusão, né? Delírio. Delírio. Eu falei loucura, né? Que delusion é loucura. Esse livro, ele fala o quê? Que ele Deus fala que, na verdade, que Deus é uma invenção do homem. Que o homem... Que nós criamos Deus e não Deus criamos nós. Exatamente. O Nietzsche, ele falou uma outra coisa. O Nietzsche, ele falou que, na verdade, Deus está morto e quem matou fomos nós. Foi a sociedade ocidental. E ele, em que ponto? Ele tem uma parábola que é chamada do homem louco. Diz que chega um camarada no meio de uma praça e começa a gritar: Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas que olham para ele falam: como assim? Ele fala: Deus está morto e nós o matamos. E aí depois ele vai para uma igreja e fala: vocês estão vendo? Isso aqui é tudo mausoléu, isso aqui está todo mundo morto. E aí ele fala: nós matamos Deus. E a sociedade do século XX, ele morreu no ano de 1900, um ano antes de virar o século XIX para o XX. Ele fala: a sociedade do século XX vai ser a sociedade mais sangrenta e mais destrutiva que existiu. Porque ele mesmo reconhece que quando você não crê num Deus que está acima de tudo, um Deus moral, quem pode te impedir de fazer o que você quer? Porque já que eu não tenho que dar conta para Deus, eu faço o que eu quero. Tudo é permitido, então. Eu posso matar, eu posso roubar. E o Nietzsche, quando ele fala sobre o Uberman, que é o Superman, o que ele diz? Assim como o homem de Neandertal evoluiu para o Homo sapiens, o Homo sapiens vai evoluir para o super-homem. E quem é o super-homem? O super-homem, segundo Nietzsche, é o cara que não tem mais nenhuma restrição moral, ética. Ele tem o drive dele na inveja. Ele diz que a inveja é o melhor sentimento que pode ouvir na vida de alguém. Por quê? Porque ela te capacita a fazer o que você quer. Sem nenhum receio, sem nenhum medo. Sabe quem lia esse livro? Quem tinha o Nietzsche na cabeceira? O Hitler. Por isso, ele matou todo mundo sem nenhuma culpa. E ele era um artista frustrado, né? Queria ser um pintor e era frustrado. Aí foi para Paris e saqueou o Louvre. Primeiro ele lutou na guerra como um soldado. Verdade. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, né? Começou... E se aproveitou desse ressentimento, né? Teve que assinar o tratado lá de Versalhes, onde foi humilhante, né, para a Alemanha. Tinha que pagar, né, para as nações vencedoras, que eram Inglaterra e França. E ele então culpou tanto a Europa quanto os judeus, que na cabeça dele eram os banqueiros da época. Verdade, ele jogou a culpa. Os caras são donos do dinheiro. São eles que fizeram a Alemanha ficar de joelhos. E aí, então, ele
com o poder de oratória que ele tinha, ele era o anticristo, um deles, né? Endemoniado totalmente, porque né? ele tinha uma oratória espetacular e tal. Para fazer tantas pessoas seguirem ele, tudo bem, o contexto era esse, de ressentimento, crise e tudo mais, mas ele devia ser muito bom de oratória. A Alemanha estava destruída, na fome, estavam todos ali desempregados. E aí ele falou, ó, eu não vou pagar mais o Tratado de Versalhes, e ele começou a acreditar que ele poderia tirar os inimigos dele da frente sem nenhuma ética. Ele falou, eu vou criar um Estado de 1000 anos de paz, mas debaixo do meu poder. Baseado nesse Uberman. O Nietzsche era raça ariana, né? Ariana, superior, e que não tinha restrições éticas nem morais para ele conseguir o que ele queria. Os meios, os fins justificavam os meios, né? Exatamente. Então você vê que o homem começa a evoluir para questionar a moral, a ética. Porque quando você tira Deus... Mas o Nietzsche não via isso como um ser humano mau? Ele chegou a ser contemporâneo do Hitler ou não? Ele viu? Não, ele morreu em 1900. Ah, né? então ele não viu... Mas ele morreu endemoniado. É? Porque ele ficou na cama, ele ficava falando sozinho, citando versículos bíblicos. Nossa. E depois, algumas horas, ele gemia, ele gritava, ele chorava. Depois voltava. Quer dizer, ele foi invadido por demônios. E o Nietzsche é o pai da pós-modernidade. Toda a visão pós-moderna que diz, olha, não existe verdade absoluta. O século XX, com o existencialismo, com a pós-modernidade, acabou com o princípio absoluto da verdade. Então, não existe mais verdade absoluta. A Bíblia não é mais a verdade. Ela pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Entendi. E na hora que você relativizou. Na hora que você relativiza, não tem mais verdade. E hoje nós estamos evoluindo para uma coisa pior ainda. Que é o quê? Além de não existir verdade, agora você não tem direito nem mais ao seu próprio corpo. Exato. Porque agora as autoridades vão começar a determinar daqui a pouco. A gente vai ver as pessoas, primeiro de uma forma voluntária, colocando chip dentro de si mesmo. Já tem países como a Suécia e a Itália que estão fazendo isso. Mas no futuro eles vão dizer, olha, se você é uma pessoa perigosa para a sociedade, nós precisamos te controlar. E se esse controle é um dispositivo que vai melhorar o seu temperamento, então nós vamos fazer isso. E isso, qual é o perigo disso? Na minha opinião, isso é de fato a marca da besta, é o sistema da besta se preparando. Agora, quem é o Harari, o Yuval Harari? Ele é o braço direito do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que tem essas mentalidades. O Klaus Schwab, ele falou, olha, nós não podemos perder essa janela de oportunidade, em que o mundo inteiro percebeu o quanto uma doença pode matar tanta gente, e a gente tem que aproveitar isso para fazer as mudanças necessárias para que a humanidade evolua.